Vamos falar um pouco mais, Joel, sobre o caso daquela batida, né, que terminou com a morte de um motorista de aplicativo, o Arnaldo. O caso completou uma semana, né, nesse fim de semana. Foi na madrugada de sábado para domingo da outra semana que aconteceu essa colisão na Salim Faramaluf, e novos depoimentos estão sendo colhidos pela polícia para tentar fechar o inquérito. E ontem foi a vez da namorada do Fernando Sastre, né, do motorista que estava conduzindo a Porsche envolvida no acidente. Ela é aquela que discute com ele momentos antes dele entrar no carro e sair. Exatamente. Isso, inclusive, foi questionado pelos delegados, né? Ela chegou na delegacia totalmente coberta. O advogado pegou ali um blazer, né? Cobriu, não deu para ver um fio de cabelo dessa menina e, ok, acho justo, né? Porque estava cheio de imprensa ali, ela não queria expor o rosto dela, mas a gente teve acesso aqui ao conteúdo desse depoimento. E ela negou que o Fernando estivesse alcoolizado. O roteiro deles foi primeiro jantar num restaurante, depois ir para uma casa de pôquer e na saída desse local, na Salim Faramaluf, aconteceu a colisão. O que ela disse é que eles se encontraram com o outro casal para jantar por volta de 8h30 da noite e ali no restaurante, ela e o Marcos beberam. Eles pediram alguns drinks. Agora, o Fernando, que é o namorado dela, e a namorada do Marcos, que é o amigo que está internado ainda, que chegou a ter perfuração no pulmão, perdeu um baço, que os dois não beberam, porque eram os motoristas, né, da vez. Eles foram para a casa de pôquer por volta de 11 da noite e, segundo essa jovem, o Fernando estava jogando por dinheiro. E nesse tipo de situação, ele não bebe, não costuma beber. E aí a polícia perguntou por que eles estavam discutindo bem ali no momento antes dele pegar o carro. O que ela disse é que a discussão aconteceu porque o Fernando não queria ir embora, não queria encerrar a jogatina, mas acabou sendo convencido a fazer isso, pegou o carro e foi embora. Então, ela está contradizendo o que outras testemunhas disseram, uma testemunha em específico, que o Fernando parecia alcoolizado. Estava com a voz pastosa, cambaleando. Isso foi negado pela namorada dele. A namorada do Marcos Vinícius, que é o rapaz, como você bem disse, que está internado, que quase morreu, foi ela que disse para a polícia que eles teriam bebido alguns drinks. Que eles pediram alguns drinks, ela deixou no ar. Exatamente. Agora, não tem como, seria leviano de nossa parte aqui bancar algo diferente disso. Que até agora não surgiu nenhuma prova de que o cara tenha bebido. Há indícios, mas não há nenhuma prova. Então, não. Ele teria. Então, nós não temos prova alguma de que ele bebeu. Agora, a testemunha, ela tem por obrigação, diferente do investigado, ela tem por obrigação falar exclusivamente a verdade. E não pode ser processada também, Sim, né? Ela incorre em um crime. Exatamente. Testemunha não pode mentir. O investigado até pode, porque ele não pode produzir provas contra si. Agora, a testemunha de qualquer crime, ela obrigatoriamente tem que falar a verdade. Então, eu quero acreditar que ela tenha falado a verdade para a polícia. Se não disse, se algum ponto houve algum erro, alguma omissão, e a polícia tiver, nos próximos dias, condição de buscar algo contraditório ao que ela disse, ela pode ser responsabilizada por isso. Sim. Pode. Agora, a polícia ficou de ir nesse restaurante para conseguir comanda e para conseguir imagem. Acho que nós tínhamos que focar nisso. Será que a polícia obteve a comanda do restaurante que eles foram anteriormente à casa de pôquer? Será que houve alguma imagem recolhida pela polícia também? Então, da casa de pôquer, sim, a polícia recolheu as imagens. Ali não teve, queria saber no restaurante. Então, a polícia disse que recolheu, mas os técnicos iam tentar resgatar as imagens, porque é um sistema que vai gravando por cima das imagens que estão ali. A memória é de curtíssima duração, né? Mas você sabe que no fim de semana, eu vou até trazer isso aqui para discussão para a gente encerrar o assunto. A gente entrevistou aqui na Rádio Bandeirantes, eu mesma conversei com ele, com o Rossan Coimbra. O Rossan é advogado, ele já foi presidente da Comissão de Trânsito da OAB, e a gente está pegando muito nisso, batendo muito nessa tecla do álcool, do álcool, do álcool, do álcool. E o Rossan falou o seguinte, olha... Então, esse é o ponto. Ele falou, o álcool é um dos componentes, mas não é a única coisa que coloca, no caso, o dolo eventual. O dolo, a questão de assumir. Quando você dirige de maneira irresponsável, alcoolizado ou não, há dolo, né? Você está assumindo o risco.
E a gente até resgatou aqui esse trecho da fala dele, ele explicando como que esse caso pode acabar sendo composto, fechado, mesmo que não haja nenhum indicativo do álcool. A embriaguez sozinha não pode levar ao dolo eventual. Porém, o conjunto disso tudo é que vai dar ao juiz a fundamentação para ele classificar isso como homicídio culposo, quando a pessoa não quer, mas ele, por imprudência, negligência ou imperícia, ele acaba cometendo o crime. Ou então pelo dolo eventual. Ele não quer, mas a coisa acaba, ele assume o risco de acontecer o crime. Então tem um pacote aí que vai ser analisado, né? Os antecedentes, o fato desse motorista já ter tido a CNH suspensa, ele já estava 15 dias com a CNH na mão de novo, depois de ter conseguido resgatar essa habilitação. O caso está se encaminhando para ser fechado, o Fernando Sastre está respondendo em liberdade, os 2 pedidos de prisão que foram feitos pela polícia foram negados pela justiça. Ele tem que estar cumprindo algumas medidas restritivas. Então, uma delas é essa, entregar de novo a CNH, ele não pode estar dirigindo por aí. E outra é de pagar R$500 mil, como ele já deve ter pago. Senão estaria preso. Exato, que é um seguro que a justiça resolveu recolher para ressarcir futuramente a família, principalmente, do envolvido, do senhor Ornaldo, que infelizmente acabou morrendo. Isso aí. Não é? 13h45, esse é o Bora Brasil, intervalinho, a gente já volta. Você está hoje sempre aqui na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.